Não, só quero ver se o Botei áudio pra tá gravar. passando. Tá passando, Áudio tá passou. passando. Áudio Tá. passou. Vou iniciar a gravação, então. Perfeito. Perfeito. Já botei. Deixa eu Bora dar lá, uns Rodrigo. dá uns 5 segundinhos só pra gravação iniciar. Foi. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à sexta edição do eLearn with Cyber City, o WLC, evento organizado pelo Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital, GPDU Unicinos, com parceria do Grupo de Pesquisa Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade, COTEDIC Unilassalle. O WLC 2021 vem abordando os desafios para uma educação online. Esse evento é financiado pela FAPERGS, e as pesquisas da qual derivam tem fomento da CAPES, CNPq, Fundação Carlos Chagas e Itaú Social, e o apoio da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Na atividade desse momento, nós contamos com a presença do nosso ilustríssimo convidado, professor Jacinto Jardim. O professor é pesquisador integrado e diretor do Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global na Universidade Aberta em Lisboa. Possui estudos na área de ciências sociais e especialidade de estudos globais, além de pós-doutorado em educação para o empreendedorismo e doutorado em ciências da educação pela Universidade de Aveiro. Professor Jacinto Jardim, fique muito à vontade, sinta-se bem-vindo e a palavra é sua, por favor. Professor Jacinto, a gente está sem a sua câmera e o áudio está desligado. Ok. Agora, Agora sim. agora Muito sim. boa tarde a todos e a cada um. É um prazer estar convosco para partilhar algumas ideias sobre a educação para o empreendedorismo. Conheço, através da professora Eliana, toda a riqueza do trabalho que tem vindo a realizar junto dos alunos e, ao mesmo tempo, reconheço que podemos, em conjunto, colaborar de um modo também muito interessante para desenvolvermos novos projetos. Gostaria hoje, essencialmente, de agradecer muito à professora Eliana e à Universidade de Unicinos este trabalho que temos vindo a realizar em conjunto, nomeadamente esta minha presença aqui na Universidade, que trará certamente frutos. Hoje, esta videoconferência faço-a diretamente de São Leopoldo e mesmo aqui ao lado da Unicinos,
portanto, estou a transmitir a partir daqui mesmo. Noutras circunstâncias, podemos fazê-lo também diretamente a partir de Portugal, nomeadamente na área em que trabalho, na cidade do Porto. Mas antes de começarmos, gostaria que nos conhecêssemos um pouco, para sabermos também quem somos. Eu não estou a ver os vossos vídeos, não sei se é por falha aqui do meu computador. As vossas câmaras estão desligadas? Não, não todos estão com a câmera ligada, mas tá vendo mais pessoas, professor, ou não? Não, só vejo os logos ativar vídeo recebido. Ali naqueles... ok. Achou? Perfeito. Agora sim, agora estou a ver. Ótimo. Foi por isso que comecei um pouco no ar, como não estava a ver ninguém, tornava-se mais difícil falar sem ver os rostos. Isso, Ok, pessoal. então é com muito gosto. Quem puder ligar as câmeras ali, Liane, Antônio, Cauê, Nelson, Lisiane, para daí a gente poder fazer essa troca mais próxima. Obrigada. Exato. Sobretudo neste momento inicial, também para nos conhecermos um pouco, porque sendo um grupo não muito grande, dá perfeitamente para que cada um diga o seu nome, o que é que faz, e depois poderei fazer uma comunicação mais de acordo com o vosso próprio interesse. Como o Rodrigo disse, eu tenho dedicado muito a estas questões da educação para o empreendedorismo, a partir das ciências da educação, também através das ciências sociais e portanto, e nas áreas da gestão, portanto, mesmo da administração de empresas, para poder entrar mesmo a fundo na temática do empreendedorismo. Hoje, o que eu gostaria de partilhar era essencialmente um programa que tenho desenvolvido com estudantes, desde o pré-escolar até ao final do ensino médio, mas antes disso, vamos conhecer-nos. Quem é que poderia começar? A professora Eliane poderia talvez moderar esse momento? Posso sim. De repente podemos começar ali com o pessoal. Lisiane já ergueu a mão. Vai lá, Lisiane. Olá, boa tarde, professor Jacinto. Boa tarde aos colegas, os outros professores. Então, eu vou começar porque teve essa apresentação ali no início. Joia! Teve essa apresentação do bailarino ali no início, né? E ela faz parte do processo da minha tese. É um dos produtos, né, que originou da minha tese. E é uma tecnologia wearable que a gente desenvolveu num grupo, numa perspectiva ecossistêmica também. Eu vi que o senhor vai falar dessa questão do ecossistema, né? Envolvendo muitos saberes, muitos cursos diferentes, moda, engenharia elétrica, computação, design, educação, a parte das linguagens. Me ajuda aí, Eliane. Educação física, que é os bailarinos. Hoje eu falei para ele um pouquinho, eu já tinha apresentado lá, junto com a Maura, apresentei para a Maura e para o Rodrigo, porque acho que o Rodrigo também não tinha visto a finalização. Disse, Rodrigo, esse é o final da tese da Lise. Então, essa é a Lise, professor Jacinto, a autora da tese. Excelente. Onde foi desenvolvido esse wearable. Esse foi um dos territórios da pesquisa dela, então dá para ter uma ideia da riqueza do trabalho desenvolvido, né? Fala, Alice, vou deixar tudo. Então, a gente começou ele o ano passado, em novembro, participando de uma maratona de empreendedorismo, né? Um hackathon, que foi totalmente online. E praticamente todo esse trabalho que a gente desenvolveu de concepção, de ideação, de criação, de implementação, que durou em torno de 6 meses, foi completamente online, né? Teve um ou dois encontros que a gente fez com presença física, mas ele foi praticamente todo feito online, né? Então, foi muito potente, inclusive pela pandemia, né? Que a gente destacou assim que para alguns ela foi negativa, né? Para o nosso contexto foi bem positivo, porque foi um momento em que a gente conseguiu
focar, né, e estarmos em casa e podermos produzir em casa, né, naquele momento, porque os bailarinos, eles vivem a 1000, né, então, assim, eles nunca estão muito num lugar, então a gente conseguiu naquele momento concentrar com eles e produzir, tá? Vou deixar os outros falar, mas a gente pode conversar. Obrigado. Tá? Por isso a minha curiosidade da sua fala. E eu trabalho numa instituição que é pública, que é os Institutos Federais, eu não sei se o senhor conhece, e a gente também tem essa perspectiva do empreendedorismo, mesmo já no ensino médio, que a gente chama, né? A gente trabalha com ensino médio técnico. Então, é por isso que eu quero lhe ouvir. Ok, excelente, excelente. A temática da tese eu acho interessantíssima. Este é um tipo de produção científica que interessa muito termos em conta atualmente. Se há algo que vamos chegar à conclusão na reflexão que vamos fazer já de seguida, é de que precisamos de produzir ciência. E se queremos viabilizar estas áreas do empreendedorismo tecnológico, social, introduzindo estas temáticas no currículo, na escola, como neste momento já é possível, mesmo no contexto brasileiro, em termos curriculares, acho que é de aproveitar. Perfeito, eu acho que a Alice já pode até indicar a Isabel, né? Porque já tem uma conexão, né? Uma vez que esse hackathon a Isabel teve envolvida nesse hackathon, já fica tudo aquela coisa assim, né? Articuladinha. Vai lá, Isabel. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento, então eu estou assim a 1000, mas a gente sempre dá um jeitinho, né, Eliane, para estar junto e poder sempre aprender mais. Professora, então, eu sou a Isabel, eu fui professora universitária por muitos anos na Unicinos. Uma das minhas atividades era a questão do empreendedorismo em diversas escolas, né, assim dizer, diversos cursos. E hoje eu tenho uma empresa com mais 4 sócias voltada ao desenvolvimento do empreendedorismo, né, da educação empreendedora, com impacto socioambiental, né? Então, nós temos também muito foco com a Agenda 2030 e temos um projeto lindo com a Parceiros Voluntários, que é uma entidade, né? Uma instituição que busca também desenvolver um empreendedorismo para os alunos da educação básica. Então, saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio. É um projeto que a gente está mensurando o impacto do empreendedorismo na vida desses alunos. Então, é um trabalho muito lindo. E, Lisiane, é um prazer te rever, te conhecer assim, né? Porque diversos projetos com muito sucesso saíram desses eventos, né, que são o Hackathon. No teu caso, tu participou do Prêmio Rose, e nos últimos tempos foram todos eventos online. A gente não conhece muitas pessoas, só por vídeo, e é muito gratificante ver o sucesso deles, e esse vídeo me emocionou bastante, porque eu adorei, eu queria até ter comentado ali no chat, e eu adorei, tá, Rodrigo? Isabel, tu não tem noção do chororó que foi quando foi apresentado isso no início do evento, na abertura. Olha, foi todo mundo chorando, todo mundo se emocionando. Eu fiquei muito, muito emocionada. Foi a música, lindo. Até muito porque a gente conhece o projeto social da explosão da dança e é muito. E a Bruna da Relive to Live, ela está incubada. Ela já está uma menina que trouxe um projeto do ensino médio, já está incubada, com muito sucesso nesse ano de 2021, concorreu ao prêmio, né, de cidadã pela Jornal do Vale dos Sinos. Ela pelo que eu vi, ela não ganhou, mas ela participou, ela foi vista, né, está muito ela bem. É muito premiada, muito. Muito premiada. Ela tem outro evento agora que teve também com os estudantes, né, da academia. Então, o produto dela já está no mercado com muito, muito sucesso. Tá lindo. Obrigada, Eliane, pela oportunidade.
E eu vou chamar alguém, né? O Antônio. Não podia deixar de passar pelo Antônio. Ok. Já agora só te permitia só um breve Boa tarde, comentário. pessoal, tudo bem? Escutam? Sim, sim, Bom, estamos a escutar. Posso fazer só um breve comentário à Isabel, pode ser? Por favor, professor. Eu acho que... Obrigado. Acho que faz um trabalho excelente no sentido de querer promover o empreendedorismo juntamente das crianças com alguns problemas e na área mental, por aquilo que eu percebi, e isso realmente torna, portanto, é uma área também de investigação da educação para o empreendedorismo. Inclusive já tive possibilidade de publicar um artigo numa revista indexada sobre as soft skills dos docentes que trabalham com crianças em necessidades educativas especiais. E eu diria, essa é uma área privilegiada da educação para o empreendedorismo, porque todas essas crianças necessitam muito dessa dimensão. Professor, só para deixar mais claro, né? A nossa empresa hoje ela está com um projeto com parceiros voluntários, justamente para analisar o impacto do empreendedorismo nos próximos 3 anos, que a Parceiros Voluntários ela promove, né? Para várias instituições aqui do Rio Grande do Sul. É muito legal, né? A gente vê o Parceiros Voluntários, que é uma instituição, e ela tem algumas parcerias. E vamos ver, daqui 2, 3 anos, quem sabe a gente também sai com um artigo muito legal e podemos compartilhar juntos. Okay, Um prazer conhecê-lo, professor. Obrigado, igualmente. Peço desculpa, Antônio. Que isso, professor. Um prazer tê-lo aqui conosco. Também faço parte do grupo de pesquisa, onde sou orientando da professora Eliane Schlemmer. Trabalho com plataformas digitais na área de educação. A minha pesquisa visa contribuir com uma plataforma digital chamada Invenira, do projeto CapsPrint. Também já tive oportunidade de trabalhar como voluntário em grupos de alunos da Unicinos empreendedores, né? Também já trabalhei com a Isabel em um projeto lá da H2 Hub também, muito legal, uma empresa muito comprometida também. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, António. Uma palavra só sobre a questão das plataformas. Sabemos que nesta área do empreendedorismo, e nomeadamente com influência tecnológica, as plataformas são uma ajuda preciosa para desenvolvermos ideias, para chegarmos a um determinado público que está exatamente nos meios digitais e só associando também ao que foi dito a questão da avaliação do impacto, as plataformas permitem-nos medir assim de um modo objetivo o que é que está a acontecer, como é que as pessoas utilizam e como o fazem. Nós na Universidade Aberta utilizamos muito isso, sobretudo para vermos os níveis de aprendizagem em que podemos avaliar exatamente com rigor a evolução dos próprios alunos. Obrigado. É o que o António sugere? Antônio sugere uma pessoa. Passo para o Rodrigo agora a palavra. É que eu estava mutado aqui, eu falei, mas estava mutado. A duplinha, um indica o outro. A tua câmera não aparece você, Antônio, viu? Pois é, para mim está aparecendo aqui, eu não sei por que não está aparecendo para vocês. Então tá, meu nome é Rodrigo Medeiros, estou orientando da professora Eliane, mestrado. Atualmente minha pesquisa ela é sobre bibliotecas vivas, também uma plataforma digital que mais voltada para o processo de rememoração e preservação, socialização de registros não preservados em livros, obras de arte. Embora a gente já desenhe no futuro uma empreitada em Mativersos, temos discutido muito eu e Eliane sobre isso. Atualmente eu atuo como líder técnico em desenvolvimento numa empresa aqui da região de Porto Alegre. Era isso. Vamos aguardar esse projeto de bibliotecas vivas. Imagino que seja muito original, sem dúvida clássico. Agradeço, obrigado. Na verdade, ela surge a partir de uma metodologia já bem difundida, uma ideia que a gente vem construindo com o grupo faz alguns anos, né, professora? Algum tempinho já.
A ideia da biblioteca viva não é nova, né? Mas nessa perspectiva do digital e aquilo que a gente vem desenvolvendo, sim. Bom, eu indico o meu companheiro ali, estava comigo o tempo todo, de orelhinhas, ele sabe quem é, já está até rindo de alívio. Vai lá, João. Obrigado, Rodrigo. Então, sou professor de matemática da educação básica de uma escola de periferia, sou doutorando e orientando da professora Eliane. Minha tese vai mais na questão dos dados e de que forma esse mundo datificado pode alterar ou não os processos de ensino e aprendizagem de matemática, ou devem ou não alterar. Mas eu antes da pandemia, eu tinha uma certa resistência com essa questão da educação para o empreendedorismo na educação básica. Quando a pandemia surgiu e nós percebemos muitas, não sei nem como definir o que a gente percebeu, mas percebeu carências, dificuldades, desigualdades, e eu passei a enxergar essa educação para o empreendedorismo como uma excelente opção para, de repente, diminuir as desigualdades que a gente reconhece lá na periferia da nossa cidade. Então, eu até estou ansioso pela sua fala, que pode dar insights bem interessantes para a nossa prática. Muito obrigado. Obrigado nós, João. Esta questão levantada das críticas ao empreendedorismo é uma questão justa, é uma questão adequada. Realmente há um certo tipo de empreendedorismo que precisa de ser criticado, que não é aquele empreendedorismo que necessitamos nas escolas. Agora, há um tipo de empreendedorismo que necessitamos, esse sim, e é precisamente nessa lógica que vale a pena louvar o ecossistema que vocês têm aqui a partir da Unicinos, e com pessoas concretas, nomeadamente a professora Eliane, e que promovem exatamente esta cultura de inovação e depois que vai se sistematizando em programas concretos de desenvolvimento do empreendedorismo. Queremos sim, queremos não, a educação para o empreendedorismo está a realizar uma revolução silenciosa no mundo. Posso dizer-vos que há uma febre em vários países, nomeadamente nos países de expressão portuguesa, que são aqueles que eu tenho acompanhado mais, apesar de, do ponto de vista científico, acompanhar um pouco todo o mundo, o que acontece nesta área da educação para o empreendedorismo. Agora, nos nossos países de expressão portuguesa, a expressão é mesmo, existe uma certa febre que se justifica por questões de necessidade social, necessidade de sucesso escolar, necessidade de resolver tantos e tantos problemas. E a abordagem de empreendedorismo que este mundo, que a nossa sociedade hoje necessita, é um tipo de abordagem um pouquinho diferente daquela que olha somente o lucro, que vem muitas vezes de um determinado tipo de economia, de um determinado tipo de gestão. E é precisamente com lucidez sobre o que é essencial para o tempo de hoje, nomeadamente para as novas gerações, uma vez que estamos a tratar de educação, vamos às novas gerações, tendo lucidez sobre o que é necessário para eles, que depois temos a coragem para fazer coisas maravilhosas, como o vídeo que vimos aqui e como tantos e tantos outros projetos, alguns deles já foram citados aqui, por exemplo, os que a Isabel referiu, e tantos e tantos outros projetos que vamos realizando. Mas atenção, para o fazermos temos de ter a coragem de ativar estratégias que sejam disruptivas, que sejam capazes de introduzir algo de novo, no modo de pensar, no modo de estar, no modo de educar, e o futuro agradece. No fundo, nós estamos a escrever a história do futuro na medida em que conseguimos introduzir estas coisas novas. Não construímos ou não escrevemos a história do futuro narrando o que se fazia no passado, permanecendo numa lógica, repetindo a lógica anterior. E é precisamente essa coragem que nos deve fazer atuar. E assim essas críticas são bem-vindas, porque nos fazem pensar sobre o que é essencial, mas não nos podem bloquear neste tipo de intervenção. Vocês desculpem eu estar a gaguejar às vezes, mas isto deve ser do cansaço, imagina. Mas é com muito gosto que cá estamos. Eu vou chamar então a Manuela, que ela estava levantando a mãozinha antes.
Na verdade, é que eu sou meio nova aqui nesse grupo aqui, sabe? Eu encontrei esse grupo de estudos e essa rede OnLife pela internet, assim, pesquisando. Eu caí meio que tropecei no termo OnLife, pesquisei e me identifiquei muito, porque educação OnLife, quando eu vi o conceito, era muito das coisas que eu pensava e não tinha uma palavra, entende? Que a gente tem que... Sim, a gente está nesse mundo online, né? Eu sou professora EAD há 14 anos, que eu dou aula em ensino à distância, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma instituição, uma das maiores universidades do país e uma das maiores públicas, né? Eu sofri muito em implementar o meu EAD na universidade, porque ele é uma disciplina que é à distância, que é para cursos presenciais. Então, eu fui meio que pioneira dentro da universidade em fazer isso, em seguir esse caminho, em abrir e mostrar, a legislação permite, a gente pode fazer. E eu fiz isso muito pensando no meu grupo de alunos. Eu sou professora de matemática financeira, que é uma disciplina que é para cursos de administração, economia, contábeis. É um perfil de aluno que trabalha, que é diferente do perfil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como vocês devem saber, né? Que é verdade, muitos dos nossos alunos, eles não trabalham de engenharia, isso, mas aquele grupo de alunos são alunos que realmente eles têm que trabalhar, e eu percebia, como professora presencial, que a maior dificuldade deles era justamente estar na aula, né? Eles não tinham tanta dificuldade assim com o conteúdo, mas eles tinham dificuldade em estar na aula. Como eu já tinha tido uma experiência prévia em ensino de cálculo à distância, que tinha dado certo, eu migrei o meu ensino para o EAD. Só que eu passei por um processo que eu me escondia muito, né, nisso, porque eu não sei, eu fico muito contente de ter encontrado esse grupo e ver todo mundo tão aberto a tecnologias e a fazer diferente, mas na minha universidade, no meu departamento, não vou dizer que todos são assim, mas no meu departamento eu me sinto, tipo, sabe o patinho feio? Porque as pessoas, elas criticam muito a minha forma de dar aula, elas não enxergam muito o meu ponto de vista. Enfim, o que isso tem a ver com empreendedorismo, né? Então, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Então, a primeira que se apresentou, acho que foi a Lisiane, falou que também é de instituição federal, né? Não lembra isso? Era a Lisiane, né? Tá. Sim. Então, na minha universidade, é difícil até mesmo tu falar em liberdade econômica. É difícil tu não ser, tipo, 100% esquerda, entendeu? É difícil tu... Entende? Então, é muito complicado a gente se expressar na universidade. Tem muitos paradigmas ali a ser quebrados. E eu acredito que, em falar em empreender, para muitos dos meus colegas, é palavrão. Defender empreendedorismo é tipo, é pecado, entende? É feio, né? E acho que talvez isso tenha um pouco a ver com o que o João falou de como ele se sentia. Talvez ele tenha vindo de uma educação que também colocava isso como vilão, né? Só que eu penso diferente, eu penso que empreender é uma forma de servir. E serviço é sempre uma troca. E se o dinheiro vier dessa troca, tá tudo bem. E eu acho um desperdício na nossa universidade que acumula tanto, mas tanto conhecimento técnico, mas tanto, guardar tudo para si e reclamar que o Estado não fornece os recursos necessários para isso, para aquilo, para colar, quando a gente tem tanto recurso humano ali dentro, humano, tecnologia, conhecimento, que a gente parece que, eu me coloco junto, né? Que a gente parece que guardando para a gente por um egoísmo, por uma falta de coragem de, não, peraí, eu quero compartilhar isso, e eu não sei o que acontece, não sei o que é que tem no ser humano, mas o ser humano parece que aquilo que é compartilhado gratuitamente, parece que ele perde um pouco o valor, eu não sei se vocês entendem, parece que tem alguma coisa no universo, assim, que o valor, o preço que tu coloca nas coisas meio que atrela o valor. Então, às vezes, o compartilhar, por compartilhar, publicar numa revista científica, isso não é suficiente para chegar no mundo. Então, eu acho que o empreendedorismo é uma maneira, é uma forma de conseguir expandir o que a gente sabe para o mundo. E daí eu acho muito triste na universidade, né, a gente ter esse tipo de mentalidade que só prejudica todo mundo, entende? Está prejudicando, a gente está deixando de servir as pessoas com o nosso conhecimento, a gente está deixando de fazer renda para a nossa universidade,
e eu acredito que se por exemplo, os professores da minha universidade, das federais, abraçassem a causa do empreendedorismo e conseguissem enxergar isso e conseguissem se livrar do pecado original do empreendedorismo, se eles conseguissem se livrar disso, a gente teria um outro país com outro acesso à educação, com uma universidade assim que, entende? Que a verba que a gente recebe hoje do Estado ia ser troco, entende? A gente ia ser troco perto do dinheiro que a gente poderia fazer para a própria universidade, para a comunidade, enfim, para servir. Então, eu acredito que, para mim, empreender é algo muito importante, e tudo na vida é empreendedorismo. Por exemplo, eu sou da Universidade Federal, eu não posso abrir uma empresa, por exemplo, né? Porque a gente tem uma coisa assim que a gente não pode ser sócio, não pode isso. Tem uma lei de inovação tecnológica que dá alguma abertura, né? Que eu estou tentando seguir com isso com um colega, mas eu me perdi no que... Deixa eu só complementar o que tu falou, Manuela, bem rapidinho para nós e isso é legal da minha instituição, sabe? Porque, sim, eu tenho os colegas que são contra, mas eu acho que tem uma coisa de desmistificar isso, né? Esse conceito. Isso. O Jacinto depois pode falar melhor disso. Eu acho que a gente tem que desmistificar. Mas a minha instituição, ela está trabalhando muito forte nessa perspectiva do empreendedorismo, né, de valorizar o trabalho dos professores, de criar oportunidades de geração de lucro, né, e tal, para a instituição, né. Então, assim, eu fico muito feliz nesse sentido, né, mas eu também tenho essa coisa que tu coloca dos colegas, né, então a gente vai ter que entender muito bem e ter muito essa compreensão para, né, poder... Isso. Então, e daí eu penso assim que quando a gente, porque eu acredito que professores, eles têm um superpoder, né? Porque quando a gente, principalmente professores universitários, se a gente for pensar o poder que a gente tem dando aula na universidade, a gente está formando os outros professores. Né? Os outros professores passam pela gente. Então, a gente tem um poder de transformar o mundo, se a gente quiser. Porque cada criança que está na escola vai passar por um professor que passou por um professor universitário. Então, a gente tem poder de transformar o mundo. Quando a gente coloca o empreendedorismo como vilão, a gente está gerando um efeito cascata muito grande. Porque, como vários de vocês colocaram aqui, o João colocou também, empreender é solução para vários dos nossos problemas num país como o nosso. Então, enfrentar esse preconceito é uma coisa, assim, fundamental. E, bom, eu falei que eu sou isso, aquilo, professora, né? E eu tenho paralelo a tudo isso, eu estou começando um trabalho que foi o que me fez parar aqui, eu estou começando um trabalho nas redes sociais de, digamos, autoconhecimento para professores. Foi uma das coisas que eu gostei muito da palestra que a gente assistiu ontem, né, do Marcos e tal, de alguma forma abordar essas questões, desses preconceitos, desses paradigmas, de quebrar isso junto aos professores. Eu estou tentando me aperfeiçoar e buscando mais informação para conseguir trabalhar, gerar um movimento para que a gente quebre esses paradigmas, porque eu acho que quebrar esses paradigmas, o do empreendedorismo é um dos grandes, né? Vou colocar o empreendedorismo como vilão, é um dos grandes. Eu acho que isso é fundamental para a gente mudar a nossa sociedade, mudar nosso país, ter um outro mundo. Eu sou muito idealista, né? Então, eu só quero mudar o mundo, só isso. Perfeito, professora. A gente já está te adotando aqui. Se quiser ficar conosco daqui em diante, ó, seja bem-vinda. Indica uma pessoa, professora, para continuar a apresentação. Okay. Só, Jacinto, podemos ficar um tempo mais depois? Vou fazer só um comentário à professora Manuela, porque realmente está a tocar numa das áreas problemáticas do empreendedorismo nos últimos tempos. Ainda bem que é só na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que 100% dos professores não conseguem ouvir a palavra empreendedorismo. Ainda bem que são somente os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que olham para o empreendedorismo como um pecado que deve ser banido. Mas, por aquilo que eu tenho visto, professora Manuela, esse pecado está presente em 1001 universidades do mundo. Em Portugal é muito difícil também nós introduzirmos esta temática do empreendedorismo. Já começamos a superar esse problema porque já vimos que não há outra solução. Aqui no Brasil tem sentido isso, portanto, que existe realmente esta rejeição desta lógica da educação para o empreendedorismo, porém também tenho notado uma abertura incalculável.
neste momento, por exemplo, a Federal de Sergipe está a desenvolver um mestrado em empreendedorismo e cidadania global. Nós, na Universidade Aberta, começamos com este mestrado, empreendedorismo e cidadania global, e agora estamos a fazer em parceria com a Federal de Sergipe e com a Universidade Estadual de Santa Cruz. E, juntamente com a Unicinos e a PUC, vamos desenvolver aqui um outro mestrado que vamos começar a processar na lógica do empreendedorismo social e da cidadania digital, que são conceitos distintos. Mas, de qualquer modo, o desafio é esse. É que nós matamos a capacidade de criar quando eliminamos esta ideia do empreendedorismo. Se nós não quisermos dar poder às pessoas e quisermos reter o poder somente para nós, fazemos isso. Ou seja, não divulgamos ideias de criar, não divulgamos ideias que façam com que as pessoas tenham mais capital psicológico, tenham mais capital social, tenham mais capital financeiro também, porque o empreendedorismo dá-nos todo esse capital, não é só o capital financeiro, esse é o último ponto. Agora o que nós fazemos é trabalhar o capital psicológico em primeiro lugar, e uma vez que os empreendedores têm isso, os empreendedores têm brilho nos olhos, por isso mesmo têm capital psicológico, porque conhecem o seu talento, têm a garra para realizar os seus projetos, isto é, têm autoestima, além de terem explorado as suas características, ganharam autoconfiança e por isso mesmo vivem focados e persistem nas suas realizações. Isto é ter capital psicológico. Quem não tem capital psicológico desiste logo à primeira. Quem tem um ego muito frágil não consegue ir além das pequenas coisas que faz. Agora, quem tem um ego forte, não um ego que se considera superior aos outros, mas um ego forte no sentido que se consegue posicionar perante as riquezas dos outros, não se deixa ir abaixo, mas antes pelo contrário, as riquezas dos outros também fortalecem o próprio eu, fortalecem a identidade, porque a pessoa explora aquilo em que é boa, explora os seus talentos. E eu acho que esta é a revolução que temos que fazer. Por um lado, aumentando o capital psicológico, por outro lado, aumentando o capital social, porque no empreendedorismo todos ganham. Se desenvolvemos um projeto de empreendedorismo em que somente um lado ganha, isso não é empreendedorismo. Quer dizer, é outra lógica. É uma lógica de querer tudo, é mais individualismo. E reparem, temos aqui uma proposta que eu diria revolucionária. Em terceiro lugar, também queremos capital financeiro, ou seja, queremos que o aluno tenha uma lógica para ganhar a vida. Isto é o conceito essencial do modelo de negócio. O modelo de negócio é uma lógica para ganhar a vida. A empresa desenvolve um modelo de negócio com clientes, com produtos, com parceiros, com canais para chegar aos clientes, com um tipo de relação que se estabelece com os clientes, com um conjunto de atividades, de infraestruturas que permitem desenvolver, faz um determinado investimento para, em nono lugar, segundo este modelo Canvas, para em nono lugar haver ganhos efetivos para as pessoas. E eu acho que é esta lógica que precisamos muito de passar para as nossas universidades, para as nossas escolas, para os nossos alunos, para a própria sociedade. É disto que estamos a precisar, porque quando nós não queremos divulgar efetivamente de um modo pedagógico, de um modo simples mas profundo, simples mas com todas as informações lá dentro, nós aí estamos a impedir que as pessoas se desenvolvam. E eu acho que a riqueza do desenvolvimento, e que este é o serviço que a escola pública, a escola privada, que qualquer pessoa que se dedique à educação precisa de realizar, é precisamente este trabalho deste desenvolvimento total, deste desenvolvimento integral, que passa pelo pessoal, que passa pelo social, que passa pelo financeiro, que passa pelo cultural, em todas as dimensões, que passa pelo desenvolvimento económico, passa pela coesão social. Depois aqui podemos tocar todas as questões sociais em termos de inclusão, porque isto é um modo de incluirmos. Por isso, esta é a abordagem que eu acho que faz sentido cada vez mais. E posso dizer-vos, por exemplo, o Sebrae aqui do Brasil, tenho estado com o Sebrae de São Paulo, onde estive já desde 2008, e agora estive com o Sebrae também de Sergipe, com o Sebrae de Minas Gerais também já estive, tive inclusive pessoas do Sebrae de Minas Gerais que foram ao Porto para nos reunirmos lá. Amanhã vou estar também aqui com o Sebrae do Rio Grande do Sul. E há grande interesse do próprio Sebrae por esta proposta. Porquê? Porque vai ao encontro daquilo que eles pretendem fazer também
que é esta alteração de mentalidade, acentuando este aspecto de um humanismo por trás de uma cultura empreendedora. Obrigado, professor Manuel. Mas depois podemos conversar muito. E eu da próxima vez espero ir, quando vier aqui ao Rio Grande do Sul, depois a professora Eliane vai-me preparar uma agenda para eu poder ir ao Rio, portanto, à Federal do Rio Grande do Sul, e assim já podemos criar mais umas pontas. Isso aí. Quem mais? Professora, não sei se pelo adiantado da hora, será que não... Ah, a Marlene quer falar, né? Eu vou ser bem breve, Sim. então. Eu sou Marlete Good, moro aqui na região das Missões, do Rio Grande do Sul, atualmente mestranda da La Salle, e a minha pesquisa está voltada para as tecnologias digitais na BNCC, né, que é a primeira vez que aparece de forma bem explícita na BNCC, que é a 5ª competência, que fala sobre cultura digital. E essa competência, ela diz que a escola, no ensino médio, em toda a educação básica, precisa utilizar, compreender e criar tecnologias. E criar tecnologias para melhorar a vida das pessoas. E daí eu vou fazer a mesma pergunta que foi feita. Onde é que está o empreendedorismo nisso, né? Eu creio que está justamente naquele último verbo que foi acrescentado na 3ª versão da BNCC, o criar tecnologias. E acho que especificamente falando das tecnologias, é a abertura que a gente tem para realmente ser escola empreendedora. Milagrosamente consegui ser sucinta. Não, mas como vocês estão a ouvir, eu já estou a fazer a minha palestra enquanto vou respondendo, por isso, e assim até ganha mais interesse porque é tudo muito bem focado. Mas a Marlete está a insistir aqui sobre um triângulo que é inseparável. Nós não podemos separar as tecnologias, o digital, do aspecto do empreendedorismo. E já agora existe um outro elemento que entra neste triângulo, que é imprescindível para nós compreendermos os fenómenos do nosso tempo, que é a questão do global. Nós vivemos claramente num mundo global, digital, o tecnológico, e em terceiro lugar vivemos num mundo que está a pedir muito inovação, e portanto a inovação é o empreendedorismo, implica muita criatividade, uma sociedade do conhecimento implica muito, isto é empreendedorismo. Então este triângulo entre tecnologias, depois o aspecto do digital, portanto, tecnologias, e o aspecto de podermos ligar o empreendedorismo, além deste mundo global. No fundo, as tecnologias é que formam este mundo global. Permitem. Nós, por exemplo, este movimento que tem desenvolvido ao longo destes tempos de rede na área da educação para o empreendedorismo deve-se essencialmente às tecnologias. E a pandemia foi um momento muito bom para ainda aprofundar tudo isso. A Marlete passa a palavra, não é? Marlete, quem tu chama? Abre teu áudio. Ah, é? A Isabel já falou? Já. Ah, eu só estou de olho nela, que ela está toda feliz ali sempre. Ela quer falar. A Janaína. Eu quero falar de novo, sim. Janaína? Vai lá, Xana. Abre o áudio, Xana. Oi. A cara de espanto foi Tudo bem? impressionante. Eu concordo. Olá, boa tarde a todos. Eu ouvindo os colegas comentarem, ouvindo o senhor professor também falando sobre esse tema, na nossa escola, o tema empreendedorismo, eu sou professora de educação básica, na nossa escola o tema empreendedorismo faz parte do plano pedagógico, do plano político pedagógico. E eu acredito muito numa das expressões que foi usada aqui na conversa, que é qual a abordagem de empreendedorismo?
na educação básica, porque eu ainda vejo, né, que ela fica muito centrada numa abordagem relacionada ao acúmulo, né, de capital, a uma questão mais individualista, né, e pouco ecológica, pouco ecossistêmica, no sentido de poder ver como isso pode acontecer numa rede, né, em que a gente possa ter vários elementos, vários polos, vários nós, né, e tudo isso possa circular de uma forma mais fluida. E aí é que eu acredito muito que a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais o sentido dessa palavra, entender a abrangência que ela tem, os desdobramentos e como é que isso acontece lá na ponta, com o aluno, né? Com o aluno da educação básica. A gente vê, às vezes, muitos espaços na escola que, a princípio, poderiam até, né, ser pensados de uma forma mais ecológica, mais ecossistêmica, mas acaba não acontecendo isso. Até acompanhando ali o chat, ali se colocou, né, sobre os laboratórios makers. Nós temos laboratório maker na nossa instituição, né? Mas e como é que esses projetos podem fluir, né, no viés do empreendedorismo? Porque empreendedorismo não é uma disciplina na grade horária, né? Ela é um atuar, algo que está na prática, que é um viver, né? E isso é que eu acho que na escola precisa ter mais debate, precisa ter mais espaço de formação, né, com os professores, precisa se conversar mais a respeito disso, porque ainda é um tema um pouco nebuloso, assim, e acaba sendo trabalhado ou desenvolvido daí numa sistemática que eu acho que fica muito estreita, né? Muito pequena para o que realmente poderia ser. Eu me considero uma professora, por exemplo, empreendedora, porque eu vou atrás para realizar meus projetos e faço um monte de coisa e desenvolvo uma rede e isso, como é que a gente consegue fazer isso acontecer de uma forma mais ecológica mesmo, né? Envolvendo mais atores. Só um comentário, isso faz-se através da promoção de uma cultura empreendedora na escola. Enquanto não houver esta cultura empreendedora na parte dos professores, na parte digamos, de todo o ecossistema, nada feito. É por isso que eu alterei um pouco o que tinha para dizer, porque é uma questão mesmo de ecossistema. E, sobretudo, hoje, ao conversar com várias pessoas da professora Eliana, deu para ver que vocês têm um ecossistema muito bom aqui a partir da Unicinos. É simplesmente uma questão de fazer as coisas avançar. Portanto, havendo esta cultura empreendedora desde tenra idade, como a professora Janaína dizia, então é possível ir longe. E vocês têm todas as condições para o fazerem. É preciso ter estratégia pedagógica. Ter estratégia pedagógica para desenvolver projetos nesta lógica que já estão, mas talvez dando-lhe mais consistência, que é no fundo isso que se pretende sempre. E professor, se me permite, no GPDU, o pessoal sabe, né, o pessoal que está ali comigo, a gente tem isso muito forte, né? Ou seja, a ideia é que a gente não desenvolva as dissertações e as teses para ficar, como a gente diz, um documento arquivado, né, num banco de dados ou na nuvem, mas que isso tenha alguma relevância efetiva social que possa contribuir em algum determinado contexto. Então, a gente sempre tenta articular o máximo que a gente pode essas perspectivas, né? Então, a maior parte das teses, das dissertações, acabam gerando algum tipo de produto em função de um processo, né? Então, essa questão do empreender, ela não está só no produto final, ela está no percurso, no processo. Então, ali a própria tese, o Cláudio não está aqui, né? Mas o Cláudio, a tese do Cláudio resultou no Mob Invent, né? Agora
ele está sendo retomado isso dentro da Invenira, né, que é a nossa plataforma, que está dentro do CapSprint, que a gente está desenvolvendo junto com a Aberta e com várias outras instituições, são mais de 10 instituições em diferentes países, a dissertação do Rodrigo e do Antônio também, a Janaína está com um trabalho maravilhoso sobre a construção do pensamento computacional na cidade, né, os algoritmos da cidade. Então, a gente tem a tese da Lise, um dos produtos o senhor viu, né? Então, essa é uma pegada forte que a gente tenta desenvolver ali também no GPDU, porque a gente não pode pensar que as universidades vão conseguir... me fugiu a palavra, mas acomodar todos esses mestres e doutores que a gente está formando, né? Então, a gente não pode pensar que a gente vai formar essas pessoas só para serem acadêmicas, porque pode que o mercado não consiga absorver. Então, a gente tem que ter esse compromisso social também com essas pessoas que passam por nós, né? Então, eu acho que isso a gente tem muito forte, mas eu não quero falar mais, eu quero... Vamos lá, a Liane agora, né? Ok. Conseguem me ouvir bem? Sim. É por causa que a internet está um pouco lenta de tanto downloads e uploads da vida. Eu gosto muito de ouvir essa parte do empreendedorismo e fico um pouco calada porque sou da área. Eu tenho formação em marketing, um dos braços do marketing é o empreendedorismo. E eu tive a felicidade esse ano de ter sido contemplada, porque eu já, desde 2008, trabalho com a produção de conteúdo para a modalidade EAD, na área do marketing, empreendedorismo, administração e educação financeira. E no começo desse ano, em janeiro, foi feito um projeto na Secretaria Estadual de Educação do Paraná, de educação financeira para os anos finais do ensino fundamental e para todo o ensino médio. E dentro da educação financeira, a gente tem um módulo que trata só sobre o empreendedorismo, qual eu também fui encarregada dele, né? E me compadeço muito das palavras da professora Manuela, eu concordo muito com o que ela diz, e apesar de concordar, não é algo muito feliz, né? E se a gente concorda, é sinal que algo está muito errado. Mas fico feliz desses projetos estarem caminhando, de termos professores aqui, como todos que estão aqui, buscando esse crescimento, buscando integrar o empreendedorismo dentro das suas funções, e principalmente na educação. E como a professora Manuela disse que às vezes o empreendedorismo é tratado como um palavrão, mas se as pessoas forem pensar na palavra empreender, a gente empreende na nossa própria vida pessoal, né? E se ficarmos estagnados ou se a gente deixar ir no flow, a gente não está empreendendo na nossa própria vida, a gente não sai da casa dos pais, a gente não constitui família, a gente não busca crescer na nossa profissão, a gente não busca nenhum emprego. Então, o empreendedorismo vem desde do nosso crescimento pessoal. E isso se torna também uma consequência no profissional. Tu não precisa para empreender ser dono de uma empresa, ter uma startup. Tu pode empreender dentro da própria empresa onde você é funcionário. Como a Jana, por exemplo, ela é funcionária de uma escola e ela é uma professora empreendedora com os projetos que ela desenvolve, tanto para a escola como dentro da sala de aula dela, né? Mas eu não queria falar tanto porque eu não gosto de falar muito. Eu gosto de ser bem sucinta. Mas muito obrigada à contribuição de todas, que com certeza é muito rica. Eu estou adorando. Obrigada. Obrigado. Realmente estamos perante uma especialista que nos tem muito para ensinar. Agora eu é que tenho que ficar calado. Realmente o marketing permite fazer uma abordagem interessante para entrarmos nesta lógica do empreendedorismo. E
E fico satisfeito por no Paraná estarem a desenvolver todos esses programas, nomeadamente esta questão da educação financeira, que é um aspecto a enquadrar em toda esta cultura. Mais algum aspecto a ser colocado? Isabel queria dizer qualquer coisa, não era? Diga da sua justiça. Muito obrigada por dar mais esse espaço. Em primeiro lugar, eu acho que a Unicinos ela tem um projeto maravilhoso, que é o Lab Empreendedor, que o Rodrigo participou, foi meu aluno, e uma parceria com a minha empresa, né, a Liane, que a Eliane conhece também, que é a Vigas hoje. O Rodrigo foi meu aluno em empreendedorismo e depois ele participou também desse projeto com a Unicinos, que é a pré-incubação, ou seja, antes de tu ter a empresa, tu decidir realmente se tu queres fazer ou não criar a empresa, né, ou queres ser um empreendedor. Então, esse projeto é muito legal e hoje é o caso da Bruna, que participou e ela está dentro de uma incubadora, assim como outros, né, que estão no mercado e eu fico muito feliz por isso. Estão no mercado ou estão dentro das suas empresas. Segundo a professora Manuela, na URGS tem a Maratona do Empreendedorismo, que é feita pela CDTEC e pelo PROIR, que é maravilhoso. Eu sou voluntária como mentora nesse projeto e muito feliz por participar e ver também, né, muitos colegas, mestres e doutores participando junto com alunos da graduação, né? Então, é um projeto maravilhoso que a Aninha, que eu chamo de Aninha, porque ela é muito mais alta do que eu, mas ela é maravilhosa e ela tem tocado muito essa questão da maratona do empreendedorismo na URGS, né? Então, ela é muito parceira. Oi. Sim, talvez a minha fala tenha sido injusta, né? Mas isso é uma coisa que eu percebo muito no meu departamento. Mas sim, a universidade ela é meio... ela é muito grande. Ela tem as ações de empreendedorismo, a CDTEC, mas é tudo muito... Como é que eu vou te dizer? A universidade em si é muito grande. E essas ações, elas são muito pequenas perto do tamanho da universidade. Entende? São lindas e tal, e eu participei de algumas dessas coisas, enfim, né, a gente tem uma SEAD, né, no caso eu como professora à distância, a gente tem uma SEAD maravilhosa que me deu todo o apoio, um NAPEAD maravilhoso que me deu todo o apoio, mas assim, a gente é julgado permanentemente, assim, pelos nossos pares, por conta dessas visões do ensino, da forma que a gente pensa o ensino, que não tem como, mudou o ensino, tem coisas que deixaram um pouco de fazer sentido com as tecnologias que a gente tem, né? Outro dia um colega meu falou em a gente ter anfiteatros maiores para poder dar aula para grupos maiores de alunos. Como é que tu... Para tudo, eu não sabia nem o que dizer, mas para tudo, tu quer construir um anfiteatro maior para dar aula para grupos maiores quando a gente tem toda uma www aí. Aí, no caso também da Unicinos, né, Manuela, a Eliane também tem o projeto do Professor Empreendedor, né, onde está sendo feito várias oficinas. Além de tudo, professor Jacinto, existe uma questão muito que nós trabalhamos, eu trabalho muito a questão do impacto, né, socioambiental, ou seja, a gente chama do setor 2,5, onde a gente pode pensar em negócios que sejam economicamente viáveis, mas que eles tenham essa visão social também, né? Então, a gente chama... Tu pode criar projetos sociais, mas que eles tenham um impacto também econômico, financeiro, para os beneficiários e para os seus clientes. E eu fico muito feliz também de ver que alunos da graduação, eles também transformam os seus projetos, né, desenvolvidos como o TCC, um trabalho de conclusão de final de curso, tanto da graduação, do mestrado e do doutorado, né, Eliane, que a gente está caminhando para isso, serem negócios que possam muito, né, contribuir para a sociedade. E com isso vem a questão do SEBRAE, que o senhor mencionou antes, que a gente também tem vários programas dentro do SEBRAE, um deles que eu participo também, que é o IDEAS,
ele contempla vários projetos do país todo e também tem muitos doutores apresentando as suas teses para tentar desenvolver de a melhor forma possível através de empreendimentos de impacto social. Então, só no primeiro semestre, nós tivemos 10 projetos de impacto socioambiental, vários deles trouxeram projetos de pós-graduação, né, voltado para o mestrado e doutorado, e agora, concluímos semana passada, nós tivemos 5 projetos nessa área que eram de impacto socioambiental, também com doutores envolvidos e mestres. Então, eu vejo assim, concordo plenamente com o senhor, a questão da paixão nos olhos, né, de querer fazer um projeto legal, um projeto que seja social, que tenha tecnologia, como foi mostrado ontem também, né, eu adorei a palestra de ontem também. Então, eu só queria contribuir nesse sentido que há várias ações, né, elas são gotas, são gotas, né? Mas elas fazem com que muitos ambientes sejam mudados. Eu vejo dessa forma. A Unicinos, ela tem isso. Ela tem vários projetos como esse do Lab Empreendedor, como essa questão do professor, o GPU que a Eliane tem há muito tempo já, que eu vejo o Rodrigo, que eu vejo o Antônio, que eu vejo a Janaína, né? Fantástica, sempre foi maravilhosa. Então, eu acho que nesse sentido o empreendedorismo é uma paixão. E eu vivencio isso todos os dias. Então, por isso que eu sou assim. Feliz. Viu, Marlete? Por isso que eu estou sempre sorrindo. Ok. Ou seja, o empreendedorismo... Só fazer uma citação da professora. Sim, força. Teve durante esse curso que ela mencionou, ela trouxe uma fala muito potente que está comigo, vai fazer os 2 anos. Ela dizia o seguinte: se alguém tem problema com o dinheiro, por favor, se resolva aqui agora, porque nós vamos falar sobre como é que a gente ganha dinheiro. Então, isso a gente traz muito, a gente pensa muito. Porque não é só na escola, né, professora? Isso vai muito além da escola. A gente tem o sonho, mas não quer vender o sonho. Então, precisamos resolver o nosso problema com o dinheiro. Sim. Eu acho que sim, do ponto de vista cultural, é um problema de fundo. Ou seja, o modo como lidamos com o dinheiro, a concepção que temos do próprio dinheiro, pode ajudar ou desajudar. Pode ser um conceito tanto filosófico como cultural, que precisa de ser debatido para percebermos. Acho que sim. Estou interessado em aprofundar depois, para ver que a professora Isabela é especialista nesse assunto, por isso temos que ver o conceito de dinheiro. Aprendemos uns com os outros, sem dúvida, sem dúvida. Quem falta falar? O António. Boa noite, professor Jacinto. Boa noite, colegas. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu escutava a sua fala foi a questão de cultura empreendedora dentro da universidade. Isso eu acho que é fundamental. E aí um desafio é a gente trazer para todos os cursos, né? Como ele pode se tornar competências, né, e ser valorizado de forma integrada em todos os cursos, né? Uma das possibilidades, para mim isso é um desafio na prática docente, né? Como é que a gente vai, né? E aí como é que a gente poderia trazer, né? Talvez uma disciplina, sei lá, da prática empreendedora em todos os cursos, mas uma das coisas que a gente fez, eu não sei se vocês conhecem, é o Enactus. Então a gente trouxe essa prática Enactus e a gente consegue envolver os alunos de todos os cursos, né? E eles se envolvem em vários projetos de empreendedorismo, né? E isso tem gerado frutos, né? De que os alunos de vários cursos, com várias competências, vários know-hows, vários conhecimentos, trazem para a prática empreendedora. Então, mas torna-se um desafio como é que a gente poderia estar presente em todo o currículo da instituição, né? E isso a gente tem pensado bastante nisso, que a enfermagem não tem nada a ver com... Tá, mas como é que a prática hoje, cada vez mais, tem a ver sim com empreendedorismo? Fisioterapia tem a ver sim com empreendedorismo. E como é que a gente vai levar essa competência para todos esses cursos, né? Isso tem que ser pensado, tá?
A outra coisa que para mim eu vejo como desafio são modelos de comportamento. Quando eu penso em empreendedorismo, não sei se vocês vão concordar, mas eu preciso de modelos de comportamentos empreendedores que agiram, que fizeram, que construíram, que abriram caminho. E como, aí surge uma pergunta pela experiência do professor, como eu poderia criar essa possibilidade em um ecossistema de graduação, por exemplo, de trazer esses atantes, esses atores, esses modelos de empreendedor para dentro desse ecossistema, para trazer experiência, discutir. E quando eu digo modelos de empreendedor, são aquelas pessoas que empreenderam socialmente, ou com startup, ou com outras empresas com sucesso, para dentro da graduação, porque esses caras já estão fora no mercado. Como introduzir? Eu penso que a chave vai estar na conclusão a que vamos chegar, na breve reflexão que vamos fazer de seguida, em três passos, que é a questão do professor. Se nós quisermos efetivamente introduzir o empreendedorismo tanto no currículo como na graduação, tudo passa, vou usar a expressão que a professora Maura, a professora Maura utilizou na reunião, que foi a questão da espinha dorsal do professor. Ou seja, enquanto os professores não tiverem no seu modo de pensar este conceito de querer ajudar os alunos a irem além da simples aquisição de conhecimentos, não é possível nós introduzirmos isto no currículo. Agora, quando nós tivermos professores que efetivamente têm dentro dos seus conhecimentos, das suas atitudes, dos seus comportamentos, esta cultura empreendedora, aí o problema está totalmente resolvido. A questão toda é que ninguém pode dar aquilo que não tem. E se os professores não têm esta cultura, porque não tiveram, nem precisavam, eles foram formados para quê? Para darem aulas. No tempo em que muitos dos nossos professores entraram no sistema de ensino, o objetivo era ganhar a vida dando aulas. O problema é que os nossos alunos das nossas universidades brasileiras, portuguesas, em qualquer parte do mundo, já não podem ganhar a vida simplesmente nesta lógica. Vão ter que ter um conjunto de atitudes, de emoções, de comportamentos, de valores que são disruptivos em relação ao passado. E é precisamente isso que nós precisamos de fazer. Do ponto de vista pedagógico, como o professor António colocou aí bem, por onde começar? Vamos começar pelos professores. Foi isso que eu fiz. No contexto português, posso dizer-vos que a minha opção foi essa, e toda a minha equipa. Porquê? Porque, reparem, imaginemos, alguns políticos começaram a dizer, não, tu tens que começar já com, nós queremos fazer números, queremos concursos de ideias. Não, o concurso de ideias aparece no final do ano. Para que mas estás a formar tão poucos professores? Não me interessa quantos são. Começa-se com poucos, mas bem. Mas esses que com quem vamos aprofundar esta temática, efetivamente eles vão interiorizar essas ideias. E começamos com poucos, só que depois estes vão contagiando outros, porque efetivamente interiorizaram um conjunto de competências, de conceitos, de estratégias pedagógicas, e depois é mais fácil contagiar os alunos. E então chegamos lá. Por isso, eu penso que isto passa muito pelo perfil do professor. Nós, como do ponto de vista institucional, como universidades, como escolas, mesmo como sociedade, eu acho que se queremos intervir a este nível, o nosso foco precisa de ser, para começar, os professores. Não é bem para começar, porque isto já está muito desenrolado, o processo está em andamento, porém, tudo começa com o professor. E são os professores que precisam de ter esta pedagogia, este método. São os professores que precisam de ter este savoir-faire, porque isto não é simplesmente um conceito, mas é muito mais do que isso. Será coisas muito práticas, os professores que têm esta capacidade de perguntar ao aluno, tu és bom a fazer o quê? É uma pergunta de base. Os professores que são capazes de estimular os seus alunos para que explorem efetivamente aquilo em que eles se diferenciam. Isto é o ponto de partida, mas depois naturalmente vamos ter que dar outros passos. Eu acho que enquanto nós chegamos à percepção
da literacia financeira, enquanto não chegamos à percepção propriamente dos modelos de negócio, não chegamos a completar todo este processo de educação para o empreendedorismo. Não sei, porque reparem, eu como pai de família tenho que pensar no modelo de negócios, para, se quiser ser objetivo. E sabemos das dificuldades que muitas famílias têm a este nível, porque falta este trabalho na nossa própria escola e universidades. Tendo em conta tudo o que já foi dito, há mais algum aspecto que queiram salientar? Porque assim a minha palestra já está praticamente dada, mas podemos ficar aqui até à meia-noite, pelo menos. Não, já não é até à meia-noite. Até que horas é que vamos já agora, professora Eliana? Pois então, em princípio era até às 19, mas considerando que a gente começou às 18h15, seria até às 19h15. Mas o povo está todo aqui ainda, né? Isso é um bom sinal. Então, caso o senhor queira colocar mais alguma coisa a partir da apresentação que tinha organizado, fica à vontade. Conseguimos ficar mais uns minutinhos, aí, uns 10, 15 minutinhos? Tá bom esse tempo, professor, para nós fechar? Pode ser. Sim, sim. Perfeito. 15 minutinhos, sim. Muito rapidamente, o Rodrigo pode colocar, por favor, os diapositivos. Só para... Posso? Sim, à vontade. Um momento, por gentileza, eu já vou abrir aqui. Ok. Conseguem ver a tela? Já agora... Sim. Sim. Pode pôr, talvez, um pouquinho mais amplo, para que se veja todo o diapositivo. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui maximizado. Eu vou abrir ele aqui no Google, que é melhor. É isso. Perfeito, à vontade. Um momentinho, por gentileza, que eu já vou trocar o programa aqui. Perfeito. Enquanto vai colocando, eu já posso introduzir um pouco esta ideia que está aqui por trás. No fundo, eu hoje, ao conversar com o professor Eliane e com várias pessoas da universidade, apercebi-me claramente que vocês já têm aqui um ecossistema bastante favorável à educação para o empreendedorismo. E por isso mesmo, interessa agarrar este ecossistema, portanto, nesta conversa que tivemos aqui, ficou exatamente demonstrado que este ecossistema é forte, e portanto eles têm aqui muito potencial para realizar atividades interessantes e capazes de passar capazes de influenciar a própria cultura local, em termos de escolas. E então, eu gostava de apresentar-vos brevemente uma primeira ideia sobre o círculo vicioso dos ecossistemas de empreendedorismo, para logo de seguida introduzir o ciclo virtuoso. Ou seja, muitas vezes nós não chegamos a desenvolver projetos de empreendedorismo porque ficamos enredados pelo círculo vicioso. Aquilo que a professora Manuela apresentou, acho que tem muito a ver com muitos destes círculos viciosos a que chegamos em muitos lados. Mas para depois, num segundo momento, fazer uma breve referência à questão do perfil dos professores empreendedores. Como disse na resposta ao professor António, realmente esta questão do perfil do empreendedor torna-se o aspecto-chave para podermos trabalhar mesmo esta cultura empreendedora. E terminava com uma referência a uma proposta de nós podermos efetivamente trabalhar este ecossistema com um breve quadro que pretende ser um quadro de referência para o desenvolvimento dos ecossistemas empreendedores. Um passo em frente, Rodrigo. Professor, eu só vou pedir desculpas porque eu não tenho uma aplicação que reproduz PDF em tela cheia. Eu tentei abrir em 3 telas, mas esse aqui é o melhor que eu consigo. Peço desculpas pelo inconveniente. Não tem problema. Pode ir puxando então um pouquinho só. O Rodrigo, bem embaixo tem um maisinho ali, não aumenta um pouco? À direita ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá. Tem, mas ele dá um zoom aqui, ó. Ele não bota mas já ajuda. Ajuda? Okay, perfeito. Então, tá. É isso. Menos agora um pouquinho. E, portanto, estas eram as 3 ideias que, no fundo, já fomos conversando sobre elas. E, de qualquer modo, gostava de fazer esta breve referência ao Ken Robinson, portanto, um dos grandes nesta área da educação, com prémios. Ele diz que a educação pode ser promovida de cima para baixo, isso sabemos. E há muita educação que teima em ser promovida de cima para baixo. O modo como estou a fazer esta palestra é precisamente o oposto. É uma conversa que vai
de baixo para cima. É uma conversa que partiu de tudo aquilo que vocês disseram. E já disseram tudo o que eu tinha para dizer. Eu simplesmente posso sistematizar um pouco melhor, talvez porque tenho refletido de um modo sistemático e a longo prazo, com estudos, com muita leitura, com muito debate, como este que vemos aqui, mas a educação precisa de ser de baixo para cima. Precisamos ter muita clareza sobre o que queremos fazer com os nossos alunos, devemos ter muita clareza sobre onde queremos chegar, mas o processo somente eles é que podem fazer. Damos um passo em frente para nos apercebermos, então, dessas questões do ecossistema, que tem a ver com estes ambientes em que podemos considerar uma série de recursos e características que depois tornam-se em verdadeiros celeiros de projetos sociais, de negócios novos, sustentáveis e lucrativos. Isto é o ecossistema, de modo tal que temos aqui um conjunto de pessoas, de protagonistas, que ficam interdependentes e vão informar esses mesmos ambientes. Damos um passo em frente, só para mais um breve conceito sobre esta questão do empreendedorismo, da educação para o empreendedorismo, um campo, por excelência, do avanço e desenvolvimento das sociedades, revelando-se um fator desencadeador do crescimento económico, da coesão social, do sucesso organizacional e da realização pessoal. Mas para que tal aconteça é necessário um contexto sociocultural, educativo e económico que seja favorável à inovação. Agora, quais são as problemáticas que estão a dificultar a inovação no Rio Grande do Sul, no Paraná? Quais são as nossas dificuldades no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique e por aí adiante? Damos um passo em frente. Eu identifico aqui, essencialmente, um círculo vicioso do ecossistema da inovação. Há aqui um círculo que impede. Cada um destes aspectos, como vocês imaginam, daria para conversarmos imenso. Mas, muito rapidamente, a questão do insucesso escolar. Muitos dos nossos alunos não são bem-sucedidos no ensino. As nossas metas não estão a ser bem atingidas. Porquê? Porque nós reparamos que muitos alunos saem do ensino superior ou de um curso profissional e depois não têm esta capacidade para ganhar a vida. Então significa que houve aqui algum insucesso. Escolas a educar em série. Possivelmente, muito deste insucesso deve-se ao facto de termos escolas que educam em série e não de um modo diferenciado. Desaproveitamento dos talentos, dependência dos subsídios. Nós, em Portugal, temos um pouco isto, imagino que aqui no Brasil também haverá. Quando as pessoas se habituam, entram numa zona confortável dos subsídios, não é que eu tenha nada contra o Estado social, não é que eu tenha nada contra a necessidade de resolvermos problemas graves do ponto de vista social, mas que o façamos com estratégia pedagógica para que as pessoas saiam dessa situação. Ao mesmo tempo, corrupção instalada, que faz com que as coisas não funcionem. É muito mais fácil seguir as pegadas da corrupção do que propriamente criar algo de novo. Os programas, a procura de trabalhos do Estado, em vez da pessoa desenvolver o seu próprio autoemprego, a imigração de talentos, um outro modo que torna este círculo vicioso, os baixos níveis de formação de muitas pessoas e ainda os baixos níveis de empreendedorismo que existem ainda. De um modo rápido, estes são alguns vícios que estão aí instalados e que vão dificultar todo o problema, toda esta questão da educação para o empreendedorismo. Damos um passo em frente para vermos então, já agora, o círculo virtuoso. Este círculo virtuoso passa aqui por um conjunto de virtudes que têm a ver essencialmente já com sucesso escolar. Ou seja, quando nós apostamos num ecossistema empreendedor, e nós referimos aqui diferentes modos, não só aqui no Rio Grande do Sul, à volta da Unicinos e à volta de outras universidades que claramente promovem isto também, mas havendo isto, temos sucesso escolar. Escolas que educam de modo diferenciado, então já não é em série. Maximização dos talentos. E eu aqui a este nível só é possível nós educarmos para o empreendedorismo com a exploração dos talentos, quando o aluno tem tempo, espaço para refletir e explorar aquilo em que é bom. Muitas vezes não temos, de modo nenhum, consciência do grande talento que existe em nós. Normalmente, já agora, os talentos principais que nós temos vêm de herança familiar, vêm de herança da infância e que depois, muitas vezes, permanecem latentes. E precisamos ter estratégias para o fazer.
ao mesmo tempo, autonomia financeira devido ao espírito de iniciativa. A pessoa, quando tem este espírito de iniciativa, começa a ter iniciativa financeira, então já não está dependente. Sociedade dirigida por princípios da ética e da cidadania, e não já daquela lógica da corrupção que víamos. Criação de organizações sustentáveis, e não simplesmente a dependência do Estado, a valorização das organizações nacionais e dos seus produtos e serviços. Ou seja, já não precisamos tanto de emigrar, mas podemos aproveitar o que temos de melhor, inclusão de todos no mercado de trabalho. Então aqui temos um mercado inclusivo, já não é exclusivo. E então aqui vamos ter sociedades mais coesas. E temos as elevadas taxas de sucesso do empreendedorismo. Portanto, isto aqui, se entramos dentro desta lógica, pronto, deixamos de ter baixos índices de empreendedorismo para ampliarmos. E a valorização do trabalho, a maximização dos interesses coletivos. Também aqui, cada um destes pontos, poderemos desenvolvê-los. Eu tenho isto desenvolvido na obra que produzi recentemente, que é o Empreende, Manual Global de Educação para o Empreendedorismo, e este aqui é, digamos, o contexto problemático que vai justificar propriamente a educação para o empreendedorismo. Damos um passo em frente para nos apercebermos do seguinte. Aqui entramos no coração, então, propriamente dos ecossistemas. Os ecossistemas das comunidades educativas inovadoras, empreendedoras, passa, em primeiro lugar, por darmos atenção aos empreendedores. Aquelas pessoas que tiveram uma ideia, que se concentraram na ideia e, por isso mesmo, tornam-se como que modelos para que as gerações mais jovens possam desenvolver. Aqui, no empreendedorismo, a relevância dos modelos é grande. Porque se nós não mostrarmos esses exemplos, eles, normalmente, o exemplo que as crianças, os adolescentes seguem é sempre no aspecto familiar. Mas, imaginemos uma família onde não haja uma tradição de empreendedorismo. Será que aquelas crianças, aqueles não vão ter possibilidade de serem empreendedores? O que a investigação científica tem demonstrado é que quando nós, no ensino superior, tentamos fazer com que os alunos tenham este espírito de iniciativa, com que tenham, neste caso, medindo a intenção de desenvolver um negócio, desenvolver um projeto empreendedor, o que se sabe é que nessa altura resulta pouco. Somente aqueles estudantes universitários que tiveram alguém na família, alguma pessoa altamente significativa, é que vão enverdar por essa área. Então isto leva-nos à seguinte conclusão. Se nós quisermos criar predisposições para o desenvolvimento de empreendedores numa sociedade, o que temos que fazer é educar a partir desde tenra idade, porque é aí que se criam as predisposições que depois vão levar a que no ensino superior aquele aluno se deixe realmente levar e tendo uma intenção de empreender. Dentro deste ecossistema, os empreendedores então ganham aqui um papel importante, as empresas e as startups estão inseridas dentro deste ecossistema, sem mais delonga, autarquias, poder local, aqui o diálogo com os políticos, porque eles influenciam, queremos sim, queremos não, as políticas educativas, que podem ser favorecidas ou desfavorecidas. Em quarto lugar, as instituições sociais, as associações, fundações e, naturalmente, todas as instituições de ensino superior, os encarregados de educação e, finalmente, isto pensando numa escola dentro do nível fundamental e dentro do ensino médio, os líderes escolares são a chave. Se uma direção de uma escola não quiser que esta temática seja introduzida na escola, vai ser muito difícil ela perdurar. Pessoal não docente nas próprias escolas que têm esta cultura, professores e, finalmente, os alunos. E é assim que conseguimos chegar aos alunos. Damos um passo em frente para olhar, essencialmente, e agora, este perfil do professor. No fundo, foi aquilo que estivemos aqui a falar. Os professores empreendedores precisam ser dinâmicos, precisam ter este dinamismo interior, precisam ter este elan vital dentro de si, de modo tal que consigam ter uma dinâmica educativa, pedagógica, que contagie os próprios alunos a serem mais empreendedores. Ou seja, professores que não tenham alma, muito dificilmente vão poder pôr os seus alunos a funcionar. Portanto, alma no sentido de ânimo, que não tenham força, que não tenham garra por dentro, como é que vão ajudar os seus alunos? E então aqui, reparem, a formação de professores torna-se essencial para os ajudarmos a eles próprios terem capital psicológico.
a eles próprios terem capital social e a desenvolverem também o seu capital financeiro. E isso vai dar origem propriamente a professores que estão em forma física, que estão em forma emocional, que estão em forma mental. Depois, professores empáticos, que escutam, efetivamente, focados, e os alunos veem isso. Professores entusiastas, que têm paixão, que têm amor naquilo que fazem. Professores motivados. Os professores desmotivados não podem mobilizar alunos para nada. Professores criativos, professores inovadores, professores abertos, professores que sejam efetivamente líderes das suas turmas. Resumindo, esta é uma proposta de modelo, de perfil de professor empreendedor. E já agora elaborei este modelo com cerca de 250 questionários realizados a professores e a alunos, e a pais de alunos encarregados de educação neste caso. Um passo em frente para vermos que, no fundo, os professores aqui precisam de ser focados nos seus objetivos, precisam de ser líderes e criativos. Mais um passo em frente para podermos concluir, uma vez que o tempo esgotou-se. Pensar fora da caixa, ter o espírito de iniciativa, fazer acontecer, são degraus que precisamos de percorrer nesta caminhada. E um passo em frente. No fundo, estes aqui são conceitos essenciais. Um passo em frente, Rodrigo. Ok. No fundo, estes ecossistemas vão dar origem a pessoas felizes, cidadãos conscientes, profissionais competentes, sociedades humanistas. Como veem, a proposta que está aqui é uma proposta humanista, é uma proposta de empreendedorismo que aposta no individual, no sentido da pessoa individualmente ter um bom capital psicológico, ter capital social e ter capital também financeiro, mas não fica por aí. Vai à cidadania, vai a esta excelência do ponto de vista profissional. Porém, a pedra de toque tem a ver com estas sociedades que queremos humanistas, com este humanismo que está aqui por trás. Mas o ponto de partida, pessoas felizes. Porque esse é o grande objetivo. Se não o conseguirmos, não conseguimos cumprir o grande desígnio que Aristóteles apresentou, dizendo que o que toda a pessoa mais deseja é ser feliz. Mais um passo em frente. Aliciane, queria dizer algo. Faça favor. Rapidinho. Eu estava pensando ali no que o senhor fala daqueles níveis, né? De ser fora da caixa. E depois, eu lembro, o último ali é fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Então, às vezes, o fazer acontecer, ele fica prejudicado quando tu tá sozinho, né? Tu precisa de múltiplas competências e de outros saberes para fazer, né? Então, isso ficou muito claro ali na minha tese dessa perspectiva ecossistêmica, né? Ecossistêmica. Então, assim, a gente foi produzindo junto, mas sempre com saberes diferentes, né? Cada um ia trazendo aquilo que ia sendo possível de complementar para que a gente conseguisse chegar nesse último nível. Só isso que eu queria comentar. Excelente, excelente. Já defendiu a tese? A tese já está defendida, não? Já defendi. Já defendeu e foi muito bem na defesa. Gostaria muito de ver a tese. Eu lhe envio com o maior carinho ela. Ok, obrigado. Inclusive, o Wilson, que está aqui, ele agora dá continuidade, mais na perspectiva de pensar num modelo para aquilo que a gente, por falta de um nome melhor no momento, está chamando de startup tecnológica social. Porque a ideia é potencializar isso em rede, né? Não necessariamente vinculado a um espaço geográfico e dentro daqueles desenhos que a gente tem hoje. Então, tentar, junto com o grupo, ver qual é a possibilidade, o desenho melhor para a gente pensar nisso. Da parte do ponto de vista da estruturação, né? Terei todo o gosto em entrar nesse jogo. Mas realmente a professora Eliane tem demonstrado que tem este lado social no seu modo de pensar e ser de um modo bastante acentuado, o que é muito bom para todos. Obrigado. E para concluirmos, no fundo, precisamos de políticas globais de inovação que levem a esta criatividade, à inovação, ao empreendedorismo.
porque o contexto em que vivemos, as problemáticas que temos em cima da mesa são grandes, e, portanto, todos nós já as conhecemos, não vou tocar nesse ponto aqui. De qualquer modo, concluo apontando essencialmente para os desafios e oportunidades que temos aqui em mãos. E as grandes oportunidades e desafios que temos em mãos é investigação, pesquisa científica dentro deste domínio. Temos aqui várias referências a teses. Eu acho que um dos maiores desafios da educação para o empreendedorismo hoje, atualmente, e também para resolvermos todas aquelas críticas, todas as críticas e para realizarmos esta desmitificação que a professora Manuela falava, isso consegue-se através de produção científica sobre esta matéria, sobre as 1001 atividades que se realizam neste domínio. Mas para isso precisamos de juntarmos-nos em conjunto, 2, 3, 4 pessoas, porque essa parte vai fazer com que tudo se torne mais fácil, e ir produzindo, transformando as nossas práticas, os nossos casos, em matéria de evidência científica. Portanto, isto precisa ser pensado muito nesta lógica da pesquisa e do impacto no desenvolvimento. Para isso, além da produção científica, precisamos também de dar atenção às gerações mais jovens. Fiz referência e acho que esta é uma pedra de toque da educação para o empreendedorismo, nomeadamente no contexto em que vivemos. Se não o fizermos agora, depois mais tarde já não é possível. E ainda o desafio é termos uma pedagogia propriamente da inovação, do empreendedorismo, portanto, uma pedagogia, precisamos de sistematizar cada vez mais um modo de atuar que seja efetivo neste domínio. E depois, então, poderemos recorrer à econometria para medir efetivamente o impacto de todo este trabalho que vamos realizando. Ou seja, precisamos de medir este trabalho extraordinário que é realizado, e para isso a econometria ajuda. Métodos consistentes que permitam dizer foram estes os objetivos alcançados. E pronto, o Rodrigo pode dar mais um passo em frente para dizer-vos isto: espaços propícios à inovação, precisamos disso. Aqui pude verificar hoje isso, inovação disruptiva na educação e, finalmente, a valorização dos docentes, dos empreendedores, da família. Isso aqui seria um outro assunto a tratar. Damos um passo em frente, Rodrigo, já agora, só para, se vocês quiserem aprofundar, podem ver aqui alguns destes artigos. Já agora, esta revista Education Sciences, eu já escrevi aqui estes 2 artigos, como vocês podem ver. É uma revista que, em termos de Impact Factor, tem 2.1 na Scopus, o que é muito bom, e eu estou a editar, estou como editor de um número especial, e eu, juntamente com uma minha colega do ISCTE de Lisboa, estou como editor deste número especial. Se porventura vocês quiserem editar algum artigo e se precisarem de ter índices na Scopus, aconselho vivamente. E depois este manual, como vocês veem, neste momento editei este manual onde está esta abordagem, que é um pouco tudo aquilo que eu tenho apresentado. Mas também gostaria simplesmente de mostrar-vos um conjunto de programas desde o pré. Agora podemos deixar, já agora só um slide à frente para dizer-vos, já agora é escrito, uma vez que o nosso tempo esgotou-se completamente. O Rodrigo pode passar mais um, por favor, para dizer-vos simplesmente muito obrigado. Muito obrigado pela atenção e pela partilha que vocês fizeram. Está aí o meu contacto, se porventura precisarem de alguma coisa. Este é o e-mail pessoal, que às vezes é mais fácil até aceder. O da Universidade Aberta também é muito parecido, é jacinto.jardim@uab.pt. Mas esse também torna-se fácil. Mas, de qualquer modo, a professora Eliana tem sempre os meus contactos e estejam completamente à vontade. Podemos deixar de partilhar, só para eu agora rapidamente mostrar-vos isto na prática, o que é que eu tenho feito.
Na prática, isto é o resultado de trabalhos como, por exemplo, este programa com os do pré-escolar. Isto é um programa em que as crianças do pré-escolar deixam-se, durante uma semana, durante um determinado tempo, vão trabalhando estas temáticas. O professor tem sempre também o seu manual, neste caso este é o manual desta turma, dos alunos do pré-escolar, mas depois os do primeiro e segundo ano têm um outro manual chamado Exploradores de Sonhos, terceiro e quarto anos têm os Brincadores de Sonhos, depois a Rota das Emoções para os alunos para nós corresponde ao terceiro ciclo, quintos e sextos anos, e depois temos um outro ciclo com os alunos do sétimo, oitavo e nono, que se chama Inovadores em Ação. Para os mais crescidos, temos os Originais, que é um programa de empreendedorismo social com jovens que tem sido trabalhado nas escolas. Além disso, em Portugal, nós traduzimos o Entrecomp, e eu, juntamente com o professor José António Moreira, que tem estado aqui na Unicinos, também com a professora Eliana e a Sara Dias Trindade, da Universidade de Coimbra, traduzimos o Entrecomp para português, que o Sebrae também está a utilizar muito esta abordagem. E já agora, só para partilhar mais uma ideia, para que vocês, no fundo, possam ver, nós editamos também este dicionário de educação para o empreendedorismo, que chamamos Empreendipédia, que apresenta cerca de 200 e poucos conceitos, escritos por pessoas de 14 países, sendo que Portugal e o Brasil são os países que tiveram mais autores. Eu terei muito gosto em envolver-os também nestes projetos que nós desenvolvemos a partir da Universidade Aberta. Podem contar comigo, a professora Eliane sabe disso, sou da Universidade Aberta, pois estamos abertos a colaborações de um modo despretensioso. Quem quiser entrar nesta lógica poderá fazê-lo através dos fóruns que realizamos todas as primeiras sextas-feiras do mês, às 18 horas de Lisboa, corresponde às 15 horas de Lisboa, às 15 horas de Brasília, e temos também, agora vamos desenvolver uma linha de investigação científica na Universidade Aberta, no Centro de Estudos Globais. Se alguém estiver interessado em fazer parte dessa equipa de investigação, poderá dizer-me. Nós vamos fechar essa equipa no dia 15. Para isso é necessário precisarão participar numa reunião que vamos fazer segunda-feira, às 9 horas do Brasil e 12 horas de Lisboa. É um pouco isto que tinha para partilhar. Não pude partilhar propriamente algumas atividades, mas quis valorizar o vosso ecossistema para que vocês aproveitem ao máximo tudo isto. Haverá muitas perguntas para fazerem estas horas, sobretudo a pergunta: o que é que vai ser o jantar? Pessoal, eu não sei se tem mais algum questionamento, rapidinho aí, pelo menos uns 5 minutos, se alguém quer falar mais alguma coisa. A gente já foi falando o tempo inteiro com o professor, né? Então, professor Jacinto, mais uma vez eu agradeço a possibilidade de estarmos aqui para conversar com o senhor, né, o compartilhamento dessas experiências que o senhor vem desenvolvendo em Portugal e também com as parcerias aqui no Brasil. E a gente agradece especialmente também a presença de todos vocês aqui conosco. E dessa forma a gente encerra o WLC 2021 deste ano. E amanhã começa o Rion Life, o segundo Rion Life, o Rion Life 2021. Então tem uma extensa programação, eu convido todos a estar conosco, lembrando que entre palestras com a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, lá com o professor Paulo Dias, a questão também da discussão da transformação digital e humanidades e a internacionalização nesse tempo de pandemia, isso tudo são questões que a gente vai estar abordando ali, né? As compartilhações realizadas na especialização de educação online no estrito sensu. Então, muita coisa legal vai acontecer nos próximos 2 dias e encerraremos a sexta de manhã todinha com educação online em metaversos. Então, vai ser assim,
de enjoar falar de metaverso, mas a gente conseguiu juntar aí os maiores pesquisadores, né, da área do Brasil e também de Portugal, para a gente poder discutir um pouco sobre metaverso, que vocês devem estar ouvindo falar muito ultimamente, e isso não é nada novo, né? A gente tem pesquisa nessa área desde 98. Então, sexta de manhã, não só sexta, mas quarta, quinta e sexta, convidamos todos vocês a estarem conosco novamente. Então, mais uma vez, muito obrigada para todos, desejo uma boa noite. Vamos fazer uma fotinha aquela... Um momento, que é justamente pela foto, né? Lembrando que ano passado a gente sorteou muito bem um gato, foi um sucesso, e esse ano estamos sorteando um bode para o melhor sorriso. Então, por favor, um sorriso para a câmera, a vencedora receberá o bode. A gente vai fazer um vídeo da entrega do bode e do gato depois ali. Compartilharemos no final do evento. Muito, muito bom. Vai rodar a vinheta final, Rodrigo, ou não? Já encerramos assim, deu? Acho que encerramos, né? O professor está com fome, eu já deixei até uma indicação ali do variato. Eu acho que lá em Portugal não servem massa, pizza e sushi no mesmo lugar, né? Ah, é? É muito bom, muito bom. E tem o Funny Feelings ali, né? O prof tem que ir no Funny. O Funny Feelings é incrível. Pratos tematizados. Ele tá afim de conhecer um churrasco gaúcho, povo. É considerável tem que também. levar ele, Eliane, lá no Morro Reuter. Só tem hoje. Não, mas a noite ainda é uma criança. Só vai restar para nós, por favor, parem a gravação. Só vai restar para nós a Schneider, né? Churrasco. Eu ia dizer a Schneider.